Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série sobre a igreja na China. Vamos lá? Dentre muitos testemunhos que marcaram as nossas vidas quando a gente ouviu sobre a China e sobre a igreja cristã na China, um deles me marcou muito, principalmente que a gente estava lá, a gente estava ouvindo sobre uma pastora já muito senhora. Eu brinco que ela parecia o Mestre Yoda chinês baixinho. Era bem parecido, viu? Pensa isso na imagem que vai ficar igualzinho. Não era verde. E ela tinha testemunhos incríveis, assim, do como Deus usou ela. Ela estava voltando de uma viagem missionária, aliás, na Mongólia. E é interessante porque ela tinha muita idade já, né? Então a gente aqui no Brasil falaria, não pode viajar, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E ela estava voltando, né, dessa viagem missionária e a gente conheceu ela na província dela mesmo, na região dela. E ela estava contando sobre o que Deus fez. E foi muito interessante que ela, ao contar a história, se fosse um testemunho aqui no Brasil, por exemplo, alguém latino, alguém mais, né, acalorado, né, a gente tá falando testemunho, impondo a voz e falando, mostrando fotos. Ela não, ela contava a história pra gente como se estivesse falando, eu fui comprar refrigerante na esquina, de uma forma tão simples, né. Conta ela que ela estava voltando da Mongólia para a região dela, e ao passar por uma região que tinha muita bruxaria, muito ocultismo, coisas que faziam muito mal para aquelas pessoas, não é? Ela foi tocada por Deus a conversar com uma moça. Essa moça praticava bruxaria e ensinava bruxaria há mais de 10 anos. Ela tinha muitas doenças, a mãe dela estava acamada, os filhos viam vultos e, como se fosse na mentalidade deles, né, na cosmovisão deles, fantasmas. Isso fazia as crianças chorarem muito, todas as noites. E aí ela começou a conversar com essa pastora, e essa pastora falou pra ela, não, mas a gente é cristão e a gente não tem medo dessas coisas. E daí ela falou, como vocês não têm medo deles? Eles são maus, eles são poderosos, esses ídolos, né, que a gente tenta fazer sacrifícios, tenta fazer coisas pra eles fazerem coisas boas pra gente, mesmo assim a gente sofre muito com tudo isso. Ela falou, não, mas meu Deus é mais poderoso do que todos eles. E eu posso orar para ele e eu posso orar por você. Aliás, você quer receber essa oração? E eu falou, quero receber essa oração. E ela recebeu essa oração e conforme foi sendo feita a oração, conforme foi sendo feito esse relacionamento, essa conversa muito rápida até, resumindo a conversa, ela começou a se sentir melhor dos males que ela sentia, das dores, das doenças. A mãe dela que estava acamada se levantou, ficou melhor. As crianças que viam todas aquelas coisas ruins não choravam mais, estavam melhor, né? E daí ela começou a falar, mas quem é esse Deus? Que ele está fazendo para mim? Mesmo eu não fazendo nada para ele, eu não fiz nenhum sacrifício, eu não conheço ele. Quem é o seu Deus que você só orou por mim e ele já está fazendo tantas coisas boas para mim? E aí essa pastora chinesa pôde apresentar o evangelho, pregar essa moça aceitou Jesus, e quando aceitou a Cristo Jesus, ela... ao saírem da casa dela, eles veem que tinha um templo em que eles faziam esses ritos e essas invocações, e ela virou para essa pastora e falou assim, mas agora eu não sigo mais isso aí. Será que a gente pode demolir esse templo? E aquelas pessoas, assim como aquela pastora, senhora já, no meio da China não, em outra região, eles vão comprar ferramentas, picaretas, marretas e demolir aquele templo, né? E alguns podem até pensar, mas Felipe, isso não vai tirar muito da cultura deles, isso não vai apagar a história. Aí eu vou copiar a frase de um professor meu que estava falando muito sobre isso, sobre cosmovisão, sobre cultura cristã e sobre cultura dos povos, e ele falava muito isso. Se aquela cultura tem características, tem aspectos que ferem a palavra de Deus, que direcionam as pessoas a caminhos contrários ao evangelho, aí nós devemos combater. Só que há outras coisas da cultura que não são pecaminosas. Por exemplo, vai usar muita pimenta na comida, né? Vai tomar água quente, né? Na China eles bebiam muita água quente, normalmente, né? A gente ficava, meu Deus, água quente. No bebedouro tinha água gelada e água quente, normalmente, né? Então são coisas tranquilas, né? Quanto à palavra de Deus. Só que, no caso deles, fazer invocação a demônios mesmo, que enganavam eles, e eles estavam aprisionados a todos esses ritos de tanto tempo, né? Buscando tudo isso. E quando Jesus vem, há a transformação e a libertação. E é maravilhoso depois
essa senhora pastora falando assim, olha, eu até peço desculpa que a gente chegou há pouco tempo, né, porque por causa desse testemunho dessa jovem que se converte, dessa mulher que se converte, 30 famílias ao redor dela se converteram também através do testemunho e da transformação de vida que Deus manifestou através daquela família. Então agora a gente está tendo que mandar mais cristãos lá com mais experiência, com mais bagagem do evangelho e da Bíblia, para ensinar esses novos convertidos, para discipulá-los, para batizar eles. Eles vão vir aqui na igreja para serem batizados, aliás, e lá onde era uma vila que havia tanta busca a coisas erradas, a coisas que não ligam a pessoa a Deus, não é? Aquela vila agora havia uma igreja viva, uma igreja manifestando a glória de Deus. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clica aí no compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Semanalmente a gente posta vídeos relacionados a reflexões missiológicas, cuidado missionário, história de missionários, e também esses meses a gente vai fazer alguma série sobre China. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe. Até!